Qual foi a regra mais racista da sua escola? Na minha, o diretor, Sr. Harris, começava todos os avisos matinais lembrando que falar qualquer idioma além do inglês dava punição na hora. Um dia ele disse que pegou alunos tramando em espanhol e depois disso os professores começaram a circular pelos corredores, banheiros e até pelo estacionamento, prontos para escutar qualquer coisa que não fosse inglês. Bastava uma palavra para levar 3 dias de suspensão e ainda ganhar uma anotação permanente no histórico. O Sr. Harris adorava repetir nas assembleias que inglês era o idioma do sucesso. Em casa, minha família só falava espanhol, então eu passava o dia inteiro na escola me controlando para não soltar uma palavrinha sequer em espanhol. Era exaustivo e estressante. Minha mãe parou de ir às reuniões depois que uma professora corrigiu o sotaque dela na frente de todo mundo. Tinha aluno que desligava na cara dos pais durante ligação, só para não correr o risco de responder no idioma de casa e acabar suspenso. Os porto-riquenhos, vietnamitas, haitianos, todos nós andávamos pela escola escondendo metade de quem éramos, as vozes engasgadas na garganta. Teve amigo que foi suspenso só porque chamou a avó em espanhol na hora de ir embora. E outro perdeu a bolsa de estudos porque, sem querer, soltou um palavrão em francês quando se machucou. Eu vivia com o celular escondido e no silencioso porque minha avó, que morava com a gente e só falava espanhol, estava cada vez pior do coração. Minha mãe trabalhava num galpão longe, nem sempre podia atender, então eu era o contato de emergência. 2 anos sem suspensão me ensinaram a engolir as palavras em espanhol antes mesmo de pensar em falar, até quando outros alunos tentavam me provocar só pra rir. Também já tinha meus jeitos de driblar a regra sem quebrá-la oficialmente. Quando minha avó ligava na hora do almoço, eu respondia só com aham ou não, enquanto ela falava em espanhol, fingindo que estava concordando com alguém falando inglês por perto. Quando ela caiu e me ligou no recreio, precisei correr pro banheiro, ficar dentro do box e limitar as respostas a um sim ou não, morrendo de medo de ser flagrado. A gente criou códigos. 3 batidas era toma o remédio, 4 era liga pra mamãe. Gastei 15 minutos só pra garantir que ela estava bem, sem conseguir conversar direito. E cheguei atrasado na aula de química, mas pelo menos não fui suspenso. Eu achava que ia conseguir segurar essas situações até me formar. Minha avó sabia da regra e só ligava se fosse emergência, mas às vezes esquecia ou se confundia. A gente tinha um esquema. A vizinha mandava mensagem antes se fosse algo sério, e eu sabia que tinha que sair do colégio antes de ligar de volta. Mas emergência não avisa. Um dia, na aula de história, o celular começou a vibrar no bolso 12 vezes seguidas, e eu conferi escondido debaixo da mesa. Era a vizinha, que tinha aquele número só para as emergências da minha avó e nunca tinha ligado tantas vezes. Minhas mãos tremiam quando as chamadas perdidas chegaram a 20, depois 25. Assim que a professora virou de costas, corri pro corredor e retornei a ligação. A vizinha gritava em espanhol dizendo que minha avó tinha desmaiado e estava quase sem respirar. Ela não conseguia explicar o nome do remédio do coração pros paramédicos, e eles não entendiam o que ela dizia. O nome do remédio era complicado e parecido com outro ao qual minha avó era alérgica, e no nervosismo a vizinha se enrolava toda. Tentei nosso código de batidas, mas ela chorava tanto que não deu certo. Pensei em mandar o nome do remédio por mensagem, mas ela não conseguia mostrar a tela aos paramédicos enquanto segurava o telefone. Ali não tinha criatividade que resolvesse. Minha avó estava à beira da morte e eu tinha que escolher entre a vida dela e meu futuro na escola. Saí correndo pelo corredor vazio até a saída, falando espanhol sem parar, explicando exatamente onde estava o remédio. No armário do banheiro, 3ª prateleira, atrás das vitaminas, no frasco branco, não o azul. A vizinha me colocou no viva voz, mas os paramédicos também não falavam espanhol. Então, eu traduzia de um lado para o outro enquanto corria para o carro. As palavras médicas saíam no idioma que viesse primeiro, trocando entre espanhol e inglês sem nem me dar conta. Só queria passar a informação do remédio do coração e avisar da alergia grave à penicilina. Depois voltava ao espanhol para acalmar a vizinha, que perguntava sem parar se minha avó ia morrer. Eu estava tão focado em resolver tudo que nem vi o diretor Harris parado na entrada principal, me olhando falar o idioma proibido que podia salvar minha avó. Ele estava com o celular na mão, gravando tudo, com uma expressão impossível de decifrar. No fim, ela sobreviveu porque os paramédicos não deram o remédio errado. O médico falou que, se não fosse a informação da alergia que eu traduzi, ela teria morrido em minutos. No dia seguinte, entrei na sala e encontrei o diretor Harry sentado na mesa da professora, notebook aberto. A turma estava em silêncio. Ele virou a tela para mim, mostrando as imagens da câmera do corredor e o áudio nítido de eu falando espanhol. "Quer explicar?" ele disse, puxando um formulário de suspensão já com meu nome. "Por que achou que estava acima da nossa regra do inglês obrigatório?" Senti minhas pernas pesarem feito cimento.
Todo mundo me encarava enquanto o Sr. Harris batucava o dedo no papel com meu nome em tinta preta. Minha boca ficou seca como areia. Ele não queria ouvir nada, só queria fazer um exemplo de mim. O vídeo repetia eu correndo pelo corredor com o celular no ouvido. Minhas mãos começaram a tremer quando tentei falar. Minha avó estava morrendo, e os paramédicos não entendiam qual remédio podia matar ela. O Sr. Harris levantou a mão e me cortou antes que eu conseguisse continuar. Emergência não anula a política da escola. Você podia ter dado um jeito. Ele falava calmo, mas o olhar era frio, como se fosse só mais um problema para resolver. O formulário de suspensão ficou ali, entre nós, como um veredito já decidido antes mesmo de eu entrar. Posso ligar para minha mãe e avisar o que aconteceu? Ele balançou a cabeça devagar. Ela vai precisar falar inglês durante o horário escolar ou trazer um intérprete autorizado. Todo mundo se mexeu nas cadeiras, mas ninguém abriu a boca. Até para pedir ajuda tinha regra. Minhas mãos tremiam ainda mais quando guardei o celular de volta no bolso. O Sr. Harris abriu a gaveta da mesa e puxou um calhamaço de papéis, todos rabiscados de marca-texto amarelo, e empurrou o bolo para perto de mim. Sua audiência disciplinar ficou marcada para quinta-feira, às 10 da manhã. Você pode trazer um dos seus pais ou algum responsável, mas todo o processo vai acontecer só em inglês. Nesse momento, o sinal tocou e a sala virou uma correria. Todo mundo pegando as mochilas e indo embora, nem olhavam na minha cara. Passavam rápido do meu lado, sempre olhando para o chão ou grudados no celular. O Sr. Harris guardou o laptop dele e saiu, me largando sozinho ali com aqueles papéis nas mãos. O corredor já estava cheio de alunos indo para a próxima aula quando finalmente consegui sair do lugar. Os sussurros me acompanhavam como enxame de abelha, e alguns puxavam o celular só para digitar alguma coisa enquanto me encaravam. Tinha gente fazendo piada em voz alta, rindo de eu ser mandado para uma prisão espanhola. Meu rosto ardia de vergonha, mas continuei andando fingindo que não era comigo. O que tinha acabado de acontecer parecia uma pedra no peito, difícil até de respirar. Quando estava quase chegando na sala seguinte, a secretária apareceu no corredor dizendo para eu ir com ela. Ela me levou até a secretaria e apontou para uma cadeira de plástico, bem dura, perto da janela. Hoje você está dispensado das aulas, mas vai ter que ficar aqui até terminar o expediente. As lâmpadas fluorescentes uniam sobre a minha cabeça, me dando dor de cabeça. Peguei o celular para mandar mensagem para minha vizinha, querendo saber da minha avó depois da correria de ontem. Os dedos tremiam enquanto eu escrevia. Só de imaginar ela sozinha em casa, meu estômago virava. A secretária me deu um formulário, pedindo para eu escrever meu relato oficial do que aconteceu. As linhas em branco me encaravam de volta. Tentei explicar tudo em inglês formal, como se aquilo fosse possível, mas soava tudo errado. Recomecei várias vezes porque cada erro de gramática parecia me acusar de algo muito pior do que falar espanhol. A secretária me olhava escrevendo, mas não ajudava em nada. Só acompanhava minha caneta indo e voltando nas frases que eu riscava. As palavras simplesmente não saíam, por mais que eu tentasse. Depois de tentar pela quinta vez, perguntei se podia ter uma cópia da gravação do Sr. Harris do corredor. Ela nem tirou os olhos do computador. Isso é prova interna, aluno não tem acesso. Meu estômago despencou na hora. Parecia que eu tinha caído de um penhasco. Eles tinham uma prova que eu nem podia ver, muito menos responder. Aquela injustiça fazia minha mandíbula travar até doer. Um outro aluno sentado ali do lado esperava alguma coisa e se inclinou para me contar baixinho que as câmeras do corredor gravam áudio também. Eu nem fazia ideia. Minha cabeça começou a girar, anotei no caderno horários, lugares exatos, tentei lembrar se alguém tinha visto meu desespero quando passei correndo, se alguém ouviu meu choro. Conversa interessante rolando aqui. Será que eles estão pensando o que de verdade? Ouvi alguém comentar. O outro menino foi chamado para a sala da orientadora antes que eu pudesse perguntar mais. Meu celular vibrou com mensagem de um amigo avisando que já estavam inventando boatos, dizendo que eu tinha planejado quebrar a regra de propósito para fazer protesto político. A mentira se espalhava mais rápido do que eu conseguia responder. Outras mensagens perguntavam se eu queria virar herói ou só aparecer. Aquilo me embrulhava o estômago, ver a história já toda distorcida. Fiquei parado com o dedo no botão de responder, mas nem sabia o que dizer que pudesse mudar alguma coisa. Desativei as notificações e joguei o celular no fundo da mochila. A secretária continuava digitando sem nem olhar para mim, enquanto eu encarava o formulário quase em branco. O relógio na parede parecia não andar, de tão devagar. De vez em quando, alguém passava na janela da secretaria e me olhava como se eu fosse uma atração de zoológico. Alguns apontavam e cochichavam pro colega. Eu não conseguia preencher o formulário porque nada parecia explicar o que aconteceu de verdade. Como eu ia provar, em inglês perfeito, que a vida da minha avó valia mais do que aquela regra absurda? Meu celular tremeu no bolso e vi a mensagem da vizinha. Minha avó estava estável, mas bem fraca, e perguntava por mim em espanhol o tempo todo. Foi um alívio tão grande que precisei me segurar na mesa, mas logo veio a culpa por não estar com ela, sentado ali naquela sala. Provavelmente ela nem entendia porque eu não tinha voltado para casa ainda, e isso me apertava o peito.
Empurrei o formulário de volta para a secretária, sem assinar, e já fui saindo enquanto ela gritava que eu não podia sair sem permissão. Os corredores estavam vazios e meus passos ecoavam enquanto eu ia pro armário pegar minhas coisas. Tinha um bilhete colado dizendo que o setor de orientação marcou reunião para mim no dia seguinte, cedo, com o Orlando Frey, que diziam ajudar alunos bilíngues nessas situações. Talvez alguém lá realmente entendesse o que a gente passa, mas eu não estava muito confiante. Naquela noite, minha mãe e eu tentávamos jantar na cozinha quando recebi um e-mail com os detalhes oficiais da audiência. Suspensão de 3 dias, anotação permanente no histórico e revisão do meu status de matrícula. Minhas mãos gelaram ao ler essas palavras, porque isso podia significar expulsão. Minha mãe leu por cima do meu ombro e ficou branca, apertando minha mão com força. No dia seguinte, cheguei cedo para a reunião com o Orlando Frey, um cara tranquilo, de óculos, que realmente escutava em vez de só falar. Ele explicou que a escola tinha muita autoridade, mas existiam regras do distrito contra a discriminação que talvez estivessem sendo desrespeitadas com essa regra do inglês obrigatório. Não prometeu nada, mas me passou uma lista do que eu precisava juntar e como apresentar na audiência. O escritório dele pareceu o lugar mais seguro da escola nos últimos 2 anos. No almoço, liguei do estacionamento para o hospital e pedi se podiam mandar laudos do médico do pronto-socorro e dos paramédicos, explicando que a minha tradução evitou um erro grave de medicação. A administradora disse que ia tentar, mas podia demorar para conseguir tudo no papel timbrado e assinado certinho. Anotei o nome dela e o telefone direto caso precisasse cobrar depois. Logo, meu celular começou a explodir de notificações. Alguém tinha contado meu caso nas redes sociais e agora todo mundo tinha opinião sobre o que aconteceu. Metade dos comentários dizia que regra é regra, e eu já sabia dos riscos. A outra metade defendia que salvar uma vida vale mais do que qualquer regra absurda. As notificações me deixaram tão zonza que decidi apagar os aplicativos do celular, porque não queria virar símbolo político nem motivo de discussão. Depois da aula de química, a professora me pediu para ficar e, quando a sala esvaziou, confessou baixinho que achava a política linguística errada, mas que os professores podiam perder o emprego se falassem disso. Ela me mostrou uma página do manual do aluno com a cláusula de não discriminação do distrito, que parecia contrariar a obrigação de usar só inglês. Suas mãos tremiam um pouco enquanto explicava onde encontrar aquilo online e pediu para eu tirar cópias. Naquela noite, um advogado chamado Ruben Guidry ligou depois que minha mãe pediu ajuda. Ele explicou que o título 6º protege minorias linguísticas, mas que as escolas costumam inventar justificativas de segurança para fugir da regra, e que qualquer denúncia federal levaria meses para ser analisada, bem depois da minha formatura. Ou seja, o sistema era mais lento que minha vida. No dia seguinte, fui à secretaria pedir um intérprete de espanhol para a audiência, já que minha mãe tinha dificuldade com inglês formal e termos jurídicos. A secretária respondeu que só oferecem intérprete para reuniões de educação especial, não para audiências disciplinares, e fiz questão de anotar palavra por palavra o que ela disse. O vice-diretor Mike Fair me puxou de lado no corredor e sugeriu que eu aceitasse a detenção de sábado, em vez de comprar briga. Ele estava exausto. Dava para ver que já tinha passado por isso antes e sabia exatamente como terminava para alunos como eu. Por um momento, a saída fácil me tentou, mas logo lembrei do rosto da minha avó enquanto os paramédicos tentavam ajudá-la e ninguém entendia o que ela precisava. Respondi, obrigada, mas não quero, e segui para a sala. O resto da semana foi arrastado, com professores me olhando estranho e alunos cochichando. Alguns tentaram falar comigo em espanhol de deboche, só para me testar e ver se eu me metia em outra confusão. Preferi ficar quieta, cabeça baixa, só contando os dias para a tal audiência. Minha avó ligou 2 vezes, mas deixei ir direto para a caixa postal, com medo de alguém ouvir espanhol de novo na escola. Minha mãe tirou folga do trabalho, mesmo sem poder, para me ajudar a me preparar. Revisou o manual, imprimiu os documentos que Orlando indicou e ficamos até tarde organizando tudo e ensaiando o que eu diria em inglês. Mesmo sendo estranho ter que explicar em inglês por que falar espanhol salvou uma vida. No dia da audiência, mal consegui tomar café de tanta ansiedade, mas minha mãe insistiu. Enquanto separava os papéis, recebi um e-mail do comitê de bolsas avisando que revisariam todos os registros disciplinares antes de decidir qualquer coisa. Senti um gelo ao ler que iriam analisar meu histórico permanente na semana seguinte. Aquilo já não era mais só sobre faltar 3 dias de aula. 4 anos de notas excelentes e frequência impecável podiam ir por água abaixo se a suspensão fosse confirmada. Guardei o celular, peguei a mochila e tentei não pensar na possibilidade de perder a faculdade porque falei espanhol para salvar minha avó. A audiência era às 2 da tarde, mas antes disso tinha que encarar mais um dia inteiro de aula. No almoço,
Minha mãe mandou mensagem avisando que a vovó tinha tido alta do hospital, mas agora precisava de alguém sempre por perto e de olho nos remédios a cada 4 horas. Aproveitei o intervalo para programar alarmes no celular e avisar a vizinha dos horários de visita. A prova de química era no dia seguinte e eu não tinha estudado nada. Sentia que tudo desmoronava ao mesmo tempo. Durante o estudo dirigido, recebi um e-mail do Ruben no notebook. Ele descobriu que gravar áudio nos corredores podia violar leis estaduais de privacidade, mas ao mesmo tempo, os tribunais costumam dar muito poder para as escolas alegando questões de segurança. Ou seja, para cada argumento tinha sempre um contra-argumento que favorecia a escola. Parecia que o sistema todo existia para proteger eles, não a gente. Meu celular vibrou com mensagem de uma colega que mal conhecia. Ela mandou um vídeo tremido do diretor Harris parado na entrada, filmando diretamente para mim enquanto eu falava no telefone de emergência. Não era câmera de segurança pegando por acaso. Ele gravou de propósito, esperando eu errar. Na hora mandei o vídeo para o Orlando com as mãos tremendo de raiva. Aquela noite, fiquei acordada montando uma linha do tempo de tudo que tinha acontecido. Orlando veio em casa, me ajudou a anotar cada detalhe. Horários, lugares, quem falou o quê, quem estava presente, nada de opinião, só fatos secos e claros, sem espaço para contestação. Aquilo até me acalmou um pouco. No almoço do dia seguinte, procurei discretamente alunos vietnamitas e haitianos para perguntar como era para eles com essa regra do idioma. A maioria ficou com medo de falar, mas alguns aceitaram escrever relatos anônimos. Uma garota perdeu a vaga na National Honor Society só porque atendeu a mãe em vietnamita. Os pais de um menino haitiano pararam de ir aos jogos dele por medo de falar francês sem querer. As histórias chegavam uma atrás da outra, todas mostrando o mesmo padrão de medo e oportunidades perdidas. Depois da aula, consegui mais relatos e foi ficando ainda mais claro o tamanho do problema. À noite, sentei no computador e escrevi uma denúncia formal para o distrito, relatando a discriminação e a recusa de intérprete, usando todos os termos que Orlando me ensinou. Minhas mãos tremiam quando juntei as provas e cliquei em enviar. Agora não tinha mais como voltar atrás. Eu era oficialmente uma encrenqueira para eles. Na manhã seguinte, o diretor Harris parecia estar em todo lugar por onde eu passava. Apareceu no corredor quando cheguei ao armário, deu as caras na lanchonete exatamente na hora que eu sentei e até ficou rondando perto do banheiro quando precisei ir. Cada vez que o via, mandava mensagem pro Orlando, anotando tudo direitinho. Essa vigilância me deixava sufocada. Parecia que as paredes estavam se fechando. No intervalo, minha mãe ligou. Essa escola se preocupa mais em pegar aluno falando espanhol do que em ensinar química de verdade. As prioridades estavam tão de cabeça para baixo que até mereciam medalha de ginástica artística de tanto que davam volta. O chefe da minha mãe já tinha avisado. Se ela faltasse de novo por causa das reuniões escolares, ia cortar as horas dela. Cada centavo era necessário para pagar os remédios novos da minha avó. Eu até falei para ela: "Mãe, não precisa ir mais em nenhuma reunião", mas ela foi firme. "Não vou deixar você passar por isso sozinha, não importa o que aconteça." Antes da aula de química, senti o peito apertar tanto que até o ar faltou. Tudo começou a girar e precisei me segurar na carteira para não cair. A enfermeira disse que era crise de pânico e perguntou se eu queria ligar para alguém para me ajudar a me acalmar. Fiquei ali sentada, tremendo, com tanto medo que nem consegui falar espanhol, mesmo que fosse só para me confortar. Me fizeram ter medo até da minha própria voz, das palavras que estavam comigo desde que nasci. Naquela noite, quando minha mãe chegou do trabalho, o Ruben ligou e ficou 1 hora explicando nossas opções. Ele insistia que a gente precisava mandar uma notificação formal para o advogado do distrito, denunciando a violação do título 6, que trata de discriminação por origem nacional. Ele escreveu um rascunho enquanto a gente falava, lia trechos em voz alta para garantir que a gente entendia o que estava assinando. O juridiquês me dava dor de cabeça, mas minha mãe ia concordando e anotando tudo no verso de um envelope. O Ruben ainda alertou. Procurar a imprensa podia piorar, porque a escola podia endurecer só para mostrar que não ia recuar. Cada escolha parecia que podia explodir a qualquer momento. No dia seguinte, o distrito respondeu ao meu pedido de intérprete com um e-mail cheio de palavras bonitas, mas que não dizia nada de concreto. Disseram que iam rever a política, mas não iam liberar intérprete para a audiência do dia seguinte. Basicamente "se vira aí". Passei o e-mail com marca-texto, grifando cada frase vaga que não prometia nada. Era feito para cansar a gente até desistir. Passei a tarde treinando minha fala para a audiência, gravando minha voz no celular várias vezes. Os termos médicos sempre vinham primeiro em espanhol. Era assim que eu tinha aprendido ajudando minha avó com os remédios. Tive que forçar a falar medicação cardíaca em vez de medicina cardíaca, e a boca parecia pesada, como se não quisesse colaborar. Até minha própria fala parecia não ser minha.
Na véspera da audiência, fui olhar meus e-mails e achei uma mensagem do hospital com um anexo. O médico da minha avó tinha enviado uma carta simples, no papel timbrado, dizendo que se não fosse pela minha tradução, ela teria tomado o remédio errado e poderia ter morrido. Ver aquilo escrito, com assinatura e tudo, tornou tudo real de um jeito que nada antes tinha feito. Aquele papel mostrava que eu salvei a vida dela. E segurar ele era como vestir armadura antes da batalha. Na hora do almoço, procurei um amigo de confiança para revisar comigo o depoimento anônimo de outras famílias. Pais contavam que os filhos foram suspensos só porque atenderam o telefone no idioma deles, ou perdiam recado importante da família porque tinham medo de atender ligação na escola. Praticamos ler esses relatos em voz alta, sem deixar transparecer de quem eram as histórias. Montar essa pequena rede de apoio parecia que era mais do que só meu caso. Mais tarde, Orlando ligou sugerindo copiar o responsável pela equidade do distrito em toda a documentação da audiência. Disse que era importante criar um registro oficial além da escola, caso a situação chegasse a um processo. Passei 1 hora escaneando tudo. Documentos, e-mails, cada papel mostrando o que tinha acontecido. A pilha de provas só crescia. Era claro que aquilo não era só sobre mim. No fim do dia, o Mike Fair apareceu em casa trazendo o que chamou de proposta final. Se eu assinasse um papel concordando em não falar publicamente sobre a política, eles trocariam minha suspensão por detenção. O papel ficou lá na mesa da cozinha, enquanto ele explicava como aquilo faria tudo sumir, como eu poderia seguir em frente sem nenhuma mancha no meu histórico. Por um instante, de tão cansada de brigar, quase assinei, mas isso significava me calar enquanto outros alunos continuavam sofrendo. Recusei, e vi ele guardar o papel de volta com um olhar decepcionado. Logo meu celular começou a vibrar com mensagens de estudantes querendo organizar protesto para me apoiar. Eles estavam dispostos a arriscar o futuro deles pelo que era certo, mas eu não podia deixar. Pedi, uma por uma, que não arriscassem suspensão ou perder bolsa por minha causa. Aquela luta era minha, eu não ia arrastar ninguém junto. Mais tarde, minha avó sentou comigo na cozinha, sem entender o motivo de tanta movimentação, mas sentindo que era algo importante. Ela disse em espanhol para eu falar a verdade no dia seguinte, mesmo que isso me custasse tudo, porque essa verdade valia mais que qualquer regra deles. Escrevi as palavras dela em inglês num cartão para ler na audiência, e a voz dela, mesmo traduzida, me dava força. Família era mais importante do que qualquer regra inventada. Na manhã seguinte, fiquei parada no banheiro onde tantas vezes bati código na porta para não falar espanhol, onde já me escondi para fugir das regras deles. Olhando meu reflexo no espelho arranhado, decidi que não ia mais esconder quem eu era. No outro dia, na audiência, eu ia falar claramente em inglês sobre como os 2 idiomas faziam parte de mim, sobre como tirar uma das línguas era como arrancar metade do meu coração. Essa decisão trouxe uma calma estranha, como se eu finalmente deixasse cair um peso que carregava há tempo demais. O dia amanheceu rápido e o despertador tocou às 6h30. Mandei mensagem pro Orlando para confirmar se ele ia comigo e recebi um emoji de joinha. Fiz café com a mão tremendo e tentei comer uma torrada que parecia papelão. Deixei a pilha de papéis impressos na mesa da cozinha, junto com a carta do hospital e os depoimentos das outras famílias. Minha mãe saiu do quarto já pronta, usando a melhor roupa de trabalho, aquela reservada para reunião na escola. Olhou os papéis, assentiu e começou a fazer ovos, mesmo sem fome. Orlando chegou às 7h45, usando uma camisa social que eu nunca tinha visto nele. Revisamos o plano mais uma vez. Minha mãe escutava tudo com atenção e queria saber quem mais estaria presente na reunião. Expliquei que o Mike Fair era o defensor dos alunos e que o distrito mandaria uma representante também. Orlando ficou praticando os termos médicos em inglês, caso precisasse me ajudar com alguma tradução importante. No meio disso, meu celular tocou. Era minha vizinha querendo saber se minha avó devia tomar o remédio da manhã com comida ou em jejum. Falei em inglês bem claro que os comprimidos brancos eram junto do café da manhã e o rosa era só na hora de dormir. Nessas horas em que ninguém estava julgando meu jeito de falar, as palavras saíam com uma naturalidade impressionante. Assim que desliguei, o Orlando comentou que minha voz até mudava quando eu não estava com medo de ser corrigida. Minha mãe apertou meu ombro com carinho e juntamos todos os papéis, fazendo 2 cópias de cada, só por precaução, caso quisessem reter os originais. O caminho até a escola parecia interminável com minha mãe andando do meu lado e o Orlando nos acompanhando logo atrás. As crianças nos olhavam, mas eu não desviava o olhar. Ao chegar, a secretária da recepção ficou até surpresa e indicou a sala de reuniões no fim do corredor. A porta já estava aberta e dava para ver a mesa enorme montada lá dentro. O diretor Harris ocupava a cabeceira, com o notebook ligado e uma pilha de pastas ao lado. Mike Fair estava à esquerda dele, com um bloco amarelo de anotações na mão.
Do outro lado, uma mulher que eu não conhecia usava um crachá do distrito pendurado no pescoço. O representante dos professores era justamente meu professor de inglês do segundo ano, que me cumprimentou com um aceno discreto. Nenhum intérprete apareceu, mesmo eu tendo pedido isso nos papéis da reclamação. Orlando sentou-se atrás de mim e minha mãe ficou à minha direita. O cheiro forte de café misturado com papel recém-impresso tomava conta da sala. O diretor Harris ficou um tempão olhando para o notebook, ignorando a gente, só levantando a cabeça depois de 1 minuto, com a expressão impassível, como se estivéssemos ali para falar sobre frequência escolar, e não sobre o meu futuro. Ele virou a tela do notebook para mim e deu play nas imagens da câmera de segurança. No vídeo, eu aparecia correndo pelo corredor, falando ao telefone, alternando rapidamente entre idiomas. O áudio era nítido e dava para escutar tudo o que falei em espanhol para minha vizinha e para os paramédicos. Ele deixou o vídeo rodando por uns 3 minutos. Então, pausou e puxou um formulário de suspensão já com meu nome no topo. Disse que as imagens mostravam claramente que eu desrespeitei, de propósito, a regra da escola de só se comunicar em inglês dentro do colégio. Mantive a voz tranquila e confirmei, dizendo que sim. Falei espanhol naquele dia. Expliquei sobre os problemas cardíacos da minha avó, a confusão com o remédio e que os paramédicos precisavam de informações precisas para salvar a vida dela. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa, mas continuei firme. O diretor Harris foi anotando alguma coisa enquanto eu explicava. Entreguei a carta do hospital para a representante do distrito, que leu com atenção enquanto o diretor insistia que isso não mudava o fato de eu ter quebrado uma regra clara. Ele dizia que as políticas existem por um motivo, e abrir exceções enfraqueceria todo o sistema. A mulher do distrito pediu para ficar com a carta e anotou algumas coisas no tablet. Depois mostrei a ela o conjunto de depoimentos anônimos de famílias vietnamitas e haitianas contando o impacto dessa regra na vida delas. O jeito que ela tentava pronunciar medicamento cardíaco, trocando por medicina cardíaca, mostrava bem como nosso cérebro separa o que aprendemos em cada idioma. Forçar alguém a traduzir termo médico aprendido em espanhol, será que realmente ajuda em alguma coisa? Uma família contou que perdeu um funeral porque não conseguiu combinar quem ficaria com as crianças, já que falar no próprio idioma era proibido. Outra relatou que a criança fez xixi na calça de medo de pedir para ir ao banheiro em vietnamita, porque esqueceu a palavra em inglês. A cada página que ela lia, a mulher do distrito arregalava mais as sobrancelhas, enquanto o maxilar do diretor Harris só ficava mais travado. Mike Fair perguntou se eu tinha mais algum documento e mostrei prints dos códigos estaduais de educação sobre acesso ao idioma. O celular da minha mãe tocou bem na hora e ela se atrapalhou para atender no viva voz quando o Mike sugeriu que ela explicasse um pouco da nossa situação familiar. O inglês dela saiu nervoso, meio embolado, tentando explicar sobre o trabalho no depósito e sobre minha avó morando com a gente. Quando minha mãe travava em alguma palavra, Orlando se inclinava e sussurrava para mim, e eu repetia mais alto para todo mundo ouvir. Ela contou que perdeu eventos da escola porque os professores riam do sotaque dela e que vivia preocupada com a possibilidade de eu ser suspensa por ajudar minha avó. A voz dela sumiu quando disse que sentia orgulho de mim por ter salvo minha avó, mesmo sabendo que isso podia me trazer problemas. A mulher do distrito digitava cada vez mais rápido enquanto minha mãe falava. Mike Fair pigarreou e sugeriu que, se eu retirasse a reclamação, poderiam reduzir a suspensão de 3 dias para só 1. Balancei a cabeça e disse que meu objetivo era que a política fosse revista, não negociar punição. Fui educada, mas não cedi quando ele insistiu que eu tinha que ser mais flexível. O diretor Harris acusou que eu estava dificultando de propósito, que ações têm consequências. A mulher do distrito olhou do diretor para o Mike Fair e disse que achava melhor qualquer decisão disciplinar esperar até o distrito revisar com mais cuidado as políticas de acesso ao idioma. O rosto do diretor Harris ficou vermelho de raiva, insistindo que decisão disciplinar da escola não precisava de aprovação do distrito. A mulher lembrou que reclamação de direitos civis segue outro trâmite, diferente das questões disciplinares comuns. Eles ficaram nesse debate formal, enquanto meu destino parecia suspenso no ar. Depois de mais de 1 hora de discussão, finalmente tomaram uma decisão. A mulher do distrito digitou algo no notebook, enquanto o diretor cruzava os braços e fechava a cara. Ela me mostrou a tela com a decisão. Eu teria um dia de suspensão interna a partir do dia seguinte, meu histórico ficaria como em análise, e o distrito revisaria as regras de intérprete em emergências. Não foi vitória nem derrota, ficou num meio termo que não agradou ninguém. Assinei o papel em silêncio, porque já não tinha mais nada a dizer. Na manhã seguinte, fui para aquela salinha perto da secretaria, onde ficam os alunos suspensos. O lugar era apertado, com 3 carteiras viradas para a parede e sem nenhuma janela. Fiquei ali, resolvendo exercícios, enquanto perdia o laboratório de química, justo no dia da experiência de titulação que valia 10% da nota. Meu professor já tinha avisado que não ia ter reposição, então minha nota despencou de A para B, assim, na hora.
No almoço, fiquei sozinho, comendo ali mesmo, enquanto a monitora me vigiava da mesa dela. Vi alguns alunos passando em direção ao refeitório. Alguns acenaram para mim pela janelinha da porta, mas outros só cochichavam e apontavam. Uma menina deu sinal de aprovação, como se eu tivesse feito algo corajoso, enquanto outra balançou a cabeça, desaprovando, como se eu tivesse arranjado confusão à toa. Ficava cada vez mais claro o preço social daquilo tudo, enquanto eu olhava para o meu sanduíche ficando murcho. Naquela noite, fui direto para o quarto da minha avó, que estava sentada na poltrona assistindo a novela em espanhol. Ela me perguntou da escola, mas só respondi que estava tudo bem e me sentei no chão ao lado dela, encostado na cadeira. Ficamos assistindo juntos, em silêncio, sem tocar no assunto da reunião, porque ela não precisava saber o quanto aquilo tudo estava me custando. Ela passou a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era pequena, e dividimos aquele silêncio acolhedor, sem precisar dizer uma palavra. 3 dias depois, minha mãe me encaminhou um e-mail que o distrito havia enviado para todos os funcionários, avisando sobre o início de uma investigação, ainda que limitada, sobre as práticas de acesso à linguagem nas escolas. Caminhar pelos corredores naquela semana parecia diferente. As conversas paravam quando eu passava, e alguns professores pareciam desconfortáveis ao me ver, como se tivessem medo de que eu fosse denunciar alguma coisa. Minha professora de inglês, que antes era toda brincalhona, passou a tratar tudo de forma totalmente formal. Estar certa sobre a política da escola já não era mais sinônimo de ser bem-vinda ali dentro. 2 semanas depois da audiência, saiu um memorando anunciando uma exceção emergencial para o uso de outros idiomas em casos médicos ou de segurança, exigindo também que as escolas atendessem aos pedidos de intérprete em reuniões com os pais. O diretor Harris chamou toda a escola para explicar que as novas regras só serviam para emergências comprovadas e que a comunicação do dia a dia ainda tinha que ser em inglês. Ele leu o memorando no púlpito, fazendo questão de reforçar todos os limites possíveis, mas, mesmo assim, já era algum avanço. O comitê de bolsas me mandou uma carta dizendo que adiaria a decisão até que minha situação fosse resolvida, o que me deixou sem saber se teria ou não dinheiro para a faculdade. Passei a mandar atualizações semanais para eles, sempre cuidadosa, falando sobre minhas notas e atividades, sem tocar diretamente na suspensão, só focando no meu desempenho escolar enquanto eles analisavam o caso. Esperar por essa resposta virou um castigo, porque eu não conseguia nem fazer planos para a faculdade sem saber se teria aquela bolsa. Escrevi um artigo de opinião para o jornal da escola sobre como é andar por aí com a voz pela metade, sem poder falar a própria língua. Falei sobre a sensação das palavras presas na garganta, de ter que traduzir o pensamento antes de falar, sem citar nomes nem mencionar a suspensão. Depois que saiu no jornal, outros alunos começaram a me procurar de forma discreta, dizendo que era exatamente aquilo que eles também sentiam. Um menino vietnamita da minha turma de matemática me mostrou os trechos que tinha destacado, dizendo que aquilo era a experiência dele também. A garota haitiana da banda contou que tinha mandado o texto para os pais. Palavras no papel pareciam bem mais seguras do que nos corredores, onde qualquer um podia te delatar. Na última semana de aula, cruzei com o diretor Harris no corredor, indo para a aula de história. A gente não se cumprimentou, mas eu também não desviei o olhar, e ele também não. Segui para a aula, ainda cuidadosa com o que dizia, mas sem silenciar sobre o que realmente importava. A luta ainda não tinha acabado, mas eu continuava firme, e às vezes, só isso já é o bastante para resistir, por menor que seja a resistência.